paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael e eu estou aqui para combater pelo nosso evangelho, aliás, pelo evangelho de Jesus, nesse mundo corrompido, e eu quero ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa que eu. Irmãos, hoje o que eu quero falar... Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, só um segundo. Pronto. Hoje o que eu quero falar é sobre Daniel, e eu vou começar minha leitura justamente no primeiro capítulo, a partir do versículo 5. Daniel, primeiro capítulo, versículo 5. Acompanhe em nome do Senhor Jesus. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outro nome, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não ia ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que ele havia resolvido. O restante da história, vocês já conhecem. Eles não se contaminam com as iguarias do rei, mas eles, ao final da experiência, estão mais fortes, mais robustos do que todos os outros que se contaminaram com aquela comida. Irmãos, o que eu quero falar é o seguinte: nós fomos chamados por Jesus, principalmente nós jovens, mas todo mundo fomos chamados por Jesus para influenciar pessoas e não para ser influenciado pela cultura do mundo. Eu estava estudando sobre isso ontem e o Senhor me deu várias revelações que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas vamos começar do princípio. Para quem não sabe, Daniel, cativo, ele veio como cativo, e cativo esse que demoraria 70 anos. E porque o povo de Israel se revoltou contra Deus, foi castigado, essa história você já sabe. E chegando lá, salve o erro, na Babilônia, eles foram chamados porque os jovens que tinham sangue real, eles foram chamados para ser recrutados para ficar no palácio de Nabucodonosor. E assim, por que isso aconteceu? Porque Nabucodonosor tinha o intento de arrasar com toda a descendência, com tudo de Israel. E como que você faz isso? O primeiro passo é justamente quebrando a realeza daquele povo. Então, quando Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego chegam lá, além de eles trocam de nomes esses pagãos, que são nomes idólatras. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes que se referem à adoração a outros deuses. Primeiro passo de Nabucodonosor foi esse, trocar o nome deles para nomes pagãos. E o segundo é para ensinar a eles os costumes do povo pagão. Mudando a dieta, eles só poderiam comer as comidas do rei, beber o vinho do rei. Mudando os costumes, eles tinham que estudar, aprender a língua, porque a língua era diferente. Eles falavam hebraico e o rei Nabucodonosor falava aramaico, se eu não me engano. Enfim, foi uma série de mudanças que o rei queria impor sobre aqueles jovens. Só que foram jovens que não se dobraram diante da imposição do rei. E hoje em dia, irmãos, a gente vê que não é assim. O mundo está empurrando para nós, goela abaixo, várias idolatrias, várias ideologias, vários costumes que vão contra a nossa fé, e nós estamos nos dobrando diante de tudo isso. O mundo fala que você precisa trabalhar de se matar, acordar 5 da manhã, dormir meia-noite para poder você ser o melhor. O que a Bíblia fala? Trabalhe e confie no Senhor e descanse nele. O mundo fala, você pode ser o que você quiser. O seu corpo é sua regra. O que a Bíblia fala? O seu corpo é templo do Espírito Santo e você tem que se santificar. Ou seja, o mundo ele está numa constante luta para poder ir contra todos os valores cristãos. E é por isso que o cristianismo é tão atacado. Porque ele é a única religião que vai contra os desígnios do homem.
Ah, mas e o budismo? Não, tudo bem, o budismo, não estou falando que as outras religiões não têm uma certa resistência, mas o cristianismo vai direto naquilo que o homem tem como centro, que é o próprio homem. Eu não estou aqui para atacar nenhuma religião. O que eu quero dizer é, estamos vivendo tempos de perseguição, que está começando a perseguição e vai se intensificar e piorar muito, mas estamos vivendo o começo, o princípio da perseguição. E você percebe isso se você for numa banca, em qualquer lugar, na faculdade, falar que você é cristão, você é caçoado. Agora, se for nesse mesmo lugar e falar que você apoia bandidos, que você é ladrão, que você gosta dessas coisas, você vai ser aplaudido. Então, nos princípios, nos primórdios, a gente consegue perceber que as coisas estão ficando difíceis. E muitos jovens, muitos adultos, muitos velhos, todo mundo está se dobrando diante do mundo. E aí aparecem esses falsos profetas que enganam tantos. Por quê? Porque eles estão se dobrando diante daquilo que o mundo prega e não daquilo que o evangelho crê. Jesus Cristo disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E isso quer dizer que ele é eterno. Então o que ele pregou lá em Daniel é o que a gente tem que cumprir hoje ainda. Não se dobrar, se revoltar contra o mundo. Claro, você não vai sair caçando encrenca, não é isso que eu tô falando. Mas você, com respeito, com dignidade, com postura firme, vai chegar para os pratos do mundo e falar: não, eu não quero isso. Eu te respeito, você faz o que você quiser da sua vida, eu não creio nisso, isso aí não tá de acordo com o que eu acredito e eu acho que você tá errado. Não vou me contaminar. Ponto. Ponto, é assim que tem que ser. Qual que são as aplicações que eu posso deixar aqui? Irmãos, é isso que eu acabei de falar. Postura de cristão. Assumir essa postura. E é isso que quer dizer vestir as armaduras de Deus. Ser revestido do evangelho para ter essa postura firme. Porque se não tiver a armadura de Deus, se não tiver o coração alicerçado na rocha, que é Cristo, isso vai ser redundante aqui em todos os vídeos, porque o único caminho é Cristo. Se a gente não tiver isso, os pratos vão vir, nós vamos nos dobrar diante do mundo. Mas não é o mundo que tem que se dobrar diante de nós. Não é nós que temos que se dobrar diante do mundo. É o mundo que tem que se dobrar diante da glória de Cristo. Diante da glória de Cristo. E me falta tempo para falar de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente 7 vezes mais. Não se dobraram diante da idolatria, não se dobraram diante da tortura, não se dobraram diante da perseguição. Estava conversando com meu pai sobre isso ontem. Não vamos nos dobrar. Não podemos nos dobrar. Porque Cristo nos deixou nesse mundo com a missão de espalhar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. E isso, obviamente, vai culminar em muita perseguição. Mas se nós estivermos revestidos das armaduras de Deus, firmes, alicerçados na rocha que é Cristo, nós não vamos cair. Era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de sempre pôr em prática aquilo que a gente discute aqui nos nossos vídeos. Eu sei que eu não tenho muito repertório para poder ser tão digno de confiança, mas a palavra tem, então espero que todos nós possamos cumpri-la.